Você é ovelha ou você é pastor? João capítulo 10 é muito conhecido, mas temos coisas novas para dizer a respeito deste fantástico capítulo do bom pastor. Um pastor legítimo entra pela porta. Eu lhes asseguro que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A ideia é que haja uma porta para entrar no ministério, ou seja, uma forma adequada de entrar e não subir por outro lugar, por barreiras, muros, janelas e telhados. Alguns entram no ministério por meio de conexões pessoais e políticas. Outros entram por meio do apadrinhamento, por meio do favoritismo familiar. Outros entram por manipulação. Um verdadeiro pastor chega ao ministério de maneira legítima e planejada, através do amor, do chamado, do cuidado e do serviço sacrificial. A maneira de entrar no ministério é através de Jesus. Alguns entram pela ambição, pela avareza, pelo amor ao conforto, pela solicitação, pelo desejo de desfrutar das conveniências da vida. Outros entram para ser distinguido da multidão, de promover os interesses de sua família. Alguns entram por simonia. Sabe o que é simonia? De onde vem esta palavra? Simonia vem do Simão. Lembra daquele mago Simão? Ele queria comprar o dom do Espírito Santo para colocar na sua rotina de mágica e comercializar esse dom. Pedro colocava a mão nas pessoas e elas eram cheias do Espírito Santo, e isso chamou a atenção do mago Simão. Nos apriscos havia um porteiro. O porteiro era alguém que observava quem entrava e quem saía. O porteiro conhecia o verdadeiro pastor e adequadamente lhe concedia o acesso. Nas cidades da época de Jesus, ovelhas de muitos rebanhos eram mantidas durante a noite em um aprisco comum, todas elas juntas, supervisionado por um porteiro que regulava quais pastores traziam e quais pastores levavam as ovelhas dali. O Espírito Santo é o porteiro hoje. Graças a ele, a igreja de Jesus permanece filtrada para que não entre nela ladrões e assaltantes de ovelhas. As ovelhas tinham nomes próprios. O pastor chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora do redil todas as suas ovelhas, vai diante delas. E estas o seguem porque conhece a sua voz. Assim como temos nomes para cavalos, cachorros, vacas, os pastores orientais colocavam nome nas suas ovelhas. O pastor chamava suas ovelhas pelos nomes individuais. A ovelha individualmente reconhecia seu próprio nome e respondia ao pastor indo onde ele estava. Jesus chamou algumas ovelhas pelo próprio nome: Filipe, Maria Madalena, Tomé, Simão Pedro, enfim, muitos outros. As ovelhas nunca seguiriam a um estranho, mas fugiriam dele porque não reconheceriam a voz dos estranhos. As ovelhas são especialistas em discernir a voz do seu pastor. Vamos criar um exemplo. Um pastor com um pequeno rebanho de 12 ovelhas. Ele chamava suas 12 ovelhas do meio de tantas outras, e só as ovelhas que seriam chamadas sairiam do aprisco e as outras ficavam. Há uma história de um viajante escocês que trocou a sua roupa com a roupa de um pastor de Jerusalém e tentou conduzir as ovelhas pela roupa do pastor, mas as ovelhas seguiram a voz do pastor e não as suas roupas. Durante a Primeira Guerra Mundial, alguns soldados tentaram roubar um rebanho de ovelhas de uma colina perto de Jerusalém. O pastor adormecido acordou e viu seu rebanho sendo roubado e não conseguiria recapturá-lo pela força, então chamou seu rebanho com o seu chamado distinto. As ovelhas ouviram a sua voz e voltaram para o seu legítimo dono. Os soldados não conseguiram impedir que as ovelhas voltassem à voz do seu pastor. 6 marcas do verdadeiro e legítimo pastor nestes primeiros 6 versículos de João capítulo 10.
Primeiro, ele tem uma entrada adequada ao ministério. Segundo, ele vê o Espírito Santo abrir seu caminho como porteiro das ovelhas de Deus. Terceiro, ele vê que as ovelhas respondem à sua voz no ensino e na liderança. Quarto, ele conhece bem o seu rebanho. Quinto, ele lidera o rebanho e não conduz nem domina sobre eles. Sexto, ele vai à frente das ovelhas como exemplo. Jesus é a porta das ovelhas. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Os currais eram feitos com apenas uma entrada, uma porta estreita. Olha que interessante, o pastor se deitava na entrada do redil para manter as ovelhas e proteger os lobos. Nesse caso, então, o pastor era a própria porta do redil. Quando a Bíblia fala de ladrão, implica engano e trapaço. Quando fala do assaltante, implica violência e destruição. Tanto o ladrão como o assaltante, eles tiram a vida das ovelhas. Mas Jesus, que é o bom pastor, dá a vida e dá a vida com abundância. Quem entra por Jesus será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus descreveu a vida estável e satisfeita, desfrutada por suas ovelhas, aquelas sobre quem ele exerce o cuidado de um pastor. Ele disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A vida abundante é, acima de tudo, a vida satisfeita, na qual nosso contentamento se baseia no fato de que Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. A vida abundante não é uma vida especialmente longa. A vida abundante não é uma vida fácil e confortável. A vida abundante é uma vida de satisfação e contentamento em Jesus. Alguém com muita vida abundante tem resistência. Alguém com muita vida abundante tem energia. Alguém com muita vida abundante tem uma grande esfera de vida. Alguém com muita vida abundante tem capacidade de fazer coisas. Alguém com muita vida abundante tem um transbordamento de prazer. Alguém com vida abundante tem tudo para vencer. Como está a sua vida? Como está a sua saúde? Como está o seu ministério? Jesus ainda está dando vida. A vida que está em Jesus, Ele sempre está dando para nós. É para nós que Ele vive, e porque Ele vive, nós também vivemos. Jesus fala de outras ovelhas. Jesus disse: tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Estas outras ovelhas são crentes gentios, que não pertenciam ao aprisco de Israel. Jesus disse que ele deveria trazer essas ovelhas também, que também ouviriam a sua voz. Jesus não deu sua vida exclusivamente pelos judeus, mas por todas as outras pessoas do mundo. Jesus disse: haverá um só rebanho. Um só rebanho não significa uma só igreja. Um pastor deve separar as ovelhas em grupos diferentes para cuidar melhor delas. Geograficamente, as ovelhas devem estar divididas. Não é possível ter um grande rebanho concentrado no mesmo lugar para participar do mesmo culto. Pode haver vários apriscos, embora todos os apriscos juntos formam apenas um só rebanho. Jerônimo, ao traduzir sua influente versão latina da Bíblia, ele erroneamente traduziu um redil em vez de um rebanho. E esse tem sido o fundamento da doutrina de exclusividade da Igreja Romana. Na versão de Jerônimo, Jesus parece estar dizendo que há apenas uma organização. E a dedução é óbvia, era que não poderia haver salvação fora da organização formal da Igreja Romana. Meu nome é Teófilo Carcli,
estou trabalhando para produzir conteúdo de qualidade inspirado nas páginas da Bíblia debaixo da nuvem. Colabore para o crescimento deste ministério enviando essa mensagem a mais pessoas e pedindo para que elas adicionem meu WhatsApp 47 99120 8024. Dê um joinha aqui no WhatsApp, mas principalmente deixe um comentário no meu canal do YouTube. Meu canal no YouTube se chama TV Carcle. O T é de Teófilo, o V é de Vinícius e o Carcle é o meu sobrenome. Seu comentário é uma maneira de eu medir se você está gostando do nosso conteúdo. Crie esse hábito de comentar mensagens edificadoras como esta. Um bom pastor ouve outro pastor. Um bom pastor faz um bom comentário. Um bom pastor tem um bom canal e ajuda quem está chegando neste meio a crescer também. Seja um bom pastor. Um forte abraço. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.